Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Olá, galera, tudo tranquilo com vocês? Apesar dessa quarentena, apesar dessa pandemia que a gente está vivendo, por isso, sempre procurar você em casa tomar os cuidados, se lavar direitinho, fazer uso, sem fazer propaganda, de lado, para ninguém ver marca, do álcool em gel, se hidratar, se alimentar bem. Então, todo mundo se cuida direitinho aí. E nesse período de pandemia, onde os boleiros na rede estão cada um no seu lar, cada um na sua casa, trazendo pessoas muito especiais aqui para um bate-papo com a gente. E por isso eu vou falar com o nosso amigo comentarista e ele vai apresentar o nosso convidado de hoje. Beleza, Erasmo Romão? Bom dia, galera. Estamos aí para mais uma resenha, né? Mais um bate-papo. O conhecimento vai enriquecer muito a nosso conhecimento sobre futebol. Futebol não é apenas nas quatro linhas, né? Eu trouxe o Ricardo Penudo, que trabalha fora das quatro linhas, numa área que de repente você nem pensa que existe essa área, né? Mas o atleta mesmo, às vezes ele entra, faz os seus treinamentos, faz as suas atividades, joga, mas às vezes não sofre com esse outro lado da vida, né? Ele tem que se adaptar por si mesmo, e o Ricardo Penudo tem todas as ferramentas, o cara todo preparado para esse lado, né? A gente vai começar essa entrevista apresentando o Ricardo Penudo. Ele vai falar um pouco da sua vida também, e para a gente conhecer melhor, e a gente vai levando esse papo, vai desenvolvendo esse papo. Bom dia, Ricardo Penudo. Tudo bom, meu querido? Bom dia, meu querido. Tranquilo, graças a Deus. A oportunidade que, nesse momento, né, de distanciamento social, como o pessoal está chamando, aí a gente tem uma alternativa aí, mais uma boa alternativa, que é o programa de vocês aí, pra gente trocar uma ideia, bater um papo aí. Isso. Lembrando, eu tô mandando uma foto com um parceiro teu, acho que é o Luiz Antônio, teu parceiro, né? Tô mandando uma comprovação que eu tô entrevistando você, Ricardo. O Luiz Antônio é o técnico lá de Santa Cruz, né? Que era de Santa Cruz ali, isso, teu parceiro. Vou mandar uma foto pra ele, ó. Isso aí. Ô, Ricardo, a gente quer conhecer você, né? Como você começou com futebol, né? E como você chegou até aqui, o que você tem feito. Mas vamos lá do início, né? Você foi jogador de futebol, como é que foi sua experiência com a bola? Então, eu comecei jogando futebol, joguei futsal, depois ingressei nas categorias de base do América, joguei no América também, depois me profissionalizei no Madureira, depois no Serrano. E aí eu tive a minha carreira, né, não interrompida, mas eu tive que tomar uma decisão porque tive uma chamada, né, depois da minha conversão, eu tive uma chamada para atuar como capacitador, como mentor, né, de alguns atletas, alguns jogadores. E aí ingressei com Atletas de Cristo, comecei a trabalhar com Atletas de Cristo, fui líder aqui no Rio, né, de 2000 a 2003, quando nós trabalhamos com o Jorginho, no centro esportivo dele, lá em Guadalupe, né, ali conhecida a comunidade do Muquiço. Jorginho do Tetra, né? Jorginho do Tetra, isso. Ali era Instituto Bola para Frente. E foi uma oportunidade muito rica que a gente alcançou, e ali nasceu um projeto de nós mantínhamos uma equipe, jogadores estavam parados, né, desempregados, mantínhamos em atividade, e ali começou, e nós começamos a trabalhar. E depois eu
comecei a trabalhar como ministro de esporte, montei um curso para ministro, um curso de capacitação para ministro de esporte, foi lá no Seminário Betel que começamos, depois montamos em algumas igrejas, e hoje a gente apresenta, já fiz lá no Recreio, e hoje a gente apresenta alguns módulos, né, em algumas igrejas, algumas associações, e aí hoje eu estou como pastor de esporte da Igreja do Recreio, e também coordenador. Aí nasceu um outro projeto, que foi em 2015, é o projeto Craques da Paz. Como funciona esse projeto? Então, esse projeto é um pouco diferente, Atletas de Cristo, porque ele não tem o objetivo de trabalhar só, né? O Atletas de Cristo foca os atletas, né, diretamente. A gente tem um trabalho com atletas, mas a nossa ideia é trabalhar usando o futebol, no caso, não todos os esportes, que é um outro fator diferencial. E antes eu trabalhava usando todos os esportes, e o Craque da Paz ele é basicamente o futebol. E não alcança só os atletas, alcança o ser humano através do futebol. Então, os atletas terminam sendo alcançados, né, com uma outra vertente desse trabalho, mas o objetivo é alcançar todo ser humano, né? Todo ser humano, e todas as profissões, independente se ele é atleta ou não, mas entendendo que todo mundo, também no Brasil, né, ou pratica algum tipo de esporte, ou gosta, aprecia, como por exemplo, tem gente que é sedentário, que não faz esporte nenhum, mas é apaixonado pelo clube, né? E aí, a partir daquela paixão, daquela admiração, a gente consegue interagir e consegue alcançá-lo, né? Então, é um esporte que é universal, um esporte bem democrático, um esporte fácil de se fazer, né? Com 2 balizas e uma bola, você consegue atuar e fazer a prática ali do futebol. Então, aí a gente faz visita nos projetos de igreja, projetos de alto rendimento, né? Gente que qualifica os meninos e tal. Então a gente sempre está junto aí, sempre monitorando, sempre trabalhando com atletas aí fazendo a mentoração, fazendo a mentalidade dele para atuar fora de campo. 2 perguntas aí, Ricardo, dentro disso que você falou. Primeiro, com quantos anos você tinha quando você falou assim, não vou ser jogador, vou atuar nessa outra área? Foi até que você falou da sua conversão e tudo. Quantos anos você tinha que você teve essa mudança? Que aconteceu parecido comigo também. Estava indo no caminho do futebol, como tentando jogador, e aconteceu a mesma coisa, conversão, e aí eu resolvi dedicar-me para o ministério, né? Também ministro de música, Erasmo também é. Então a gente decidiu ir para o lado do ministério. Aí a primeira pergunta é isso: quantos anos você tinha quando isso aconteceu, e quais são os jogadores que você citou, o Jorginho, né? Outros que você tem conversa, que você tem acesso, que participam do projeto Craque da Paz? Então, a minha idade era mais ou menos o auge, né? 25 anos. Eu fiquei de 25 anos a 27 nessa luta, pensando, analisando, que na verdade comigo não aconteceu de repente com você e com a maioria que a gente tem informação, até por uma falha, até por uma falta de formação ou de alternativa que a igreja na época dava, né, ou entendia. Até hoje tem um pouco também de mal entendimento. Então, aquela coisa de que a gente vê até alguns testemunhos, eu era jogador de futebol, agora eu sou de Jesus, né? Então, como se fosse impossível ou não ser de Jesus, impossível ser de Jesus. Então, geralmente as pessoas confundem um pouco, mas há vários tipos de chamado, né? A pessoa que converteu e que entendeu que aquilo ali não era propósito de Deus para ele, né? Tem também a questão da alternativa de que a conversão ela tem um fenômeno, isso a gente debate, já não pude fazer pesquisa, escrito, mas de conversando todo esse tempo,
a conclusão é muito óbvia. A conclusão é muito óbvia. A conversão, ela causa um fenômeno na vida da pessoa que é mexe com a autoestima, né? Mexe com o caráter da pessoa, mexe com todos os valores e princípios que ele tem, e com isso, nessa autoestima, nessa sensação boa, com certeza as taxas hormonais, as taxas que vão trabalhar na questão de humor, né? De perspectiva de vida, o discurso, né, do Evangelho fala sobre futuro, fala sobre perspectiva de vida. Então isso faz com que, se a pessoa ela não tem uma fundamentação em por que ser jogador, ou ela para, ou ela diminui drasticamente o nível de competição dela. Aí vem um desserviço que, infelizmente, a religião, ou credo, ou dogma, e é isso que os clubes, os diretores questionam. Que por esse cara agora, ele tem uma alternativa de vida, ele tem uma perspectiva de futuro, ele tem uma vida regrada, ele tem uma busca na esperança. O futebol não é o único fator de preenchimento na vida dele, ok? Então, se não é, porque a maioria vem de famílias, né, de baixo investimento, então o cara olha aquela bola como prato de comida. É a única alternativa que ele tem de prosperar, de socializar, de vencer na vida e tal. Quando ele tem essa outra alternativa, a igreja é uma família, ele vai conhecer novas pessoas, ali como aconteceu comigo, conheci minha esposa lá. Então ele vai ter outras alternativas. Se ele não tiver um foco determinante por que ele quer jogar, ou ele para, ou ele começa a cair de produção da sua performance profissional. E aí vai chegar um tempo onde a qualidade dele vai ser comprometida, ou ele vai ser diluído e vai ser descartado, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu fui chamado por Deus para não sair do futebol. Eu fui chamado por Deus para parar de atuar, de jogar, e passar a jogar fora do campo, trabalhando com atletas, evangelizando, e não só evangelizando, como qualquer bom crente, qualquer igreja pode fazer. Esse que é o fator diferencial do trabalho do Ministério Esportivo. Porque há muitos trabalhos, né, muitas pessoas que se converteram e que abandonou o futebol por não ter sido apresentada uma alternativa para ele dentro disso. E é isso tudo que eu estou te falando aqui. Esse trabalho... Exatamente. De entendimento, entendeu? A falta de ampliação da visão, mostrando que o fato de você, como um cristão, ou pessoas de outra religião, mas falando da nossa, você como um cristão, você está incluso na sociedade para fazer diferença na sociedade. E ali, independente se é dentro, se é fora de campo, isso não pode interferir no seu rendimento do seu trabalho, vamos colocar assim, na sua profissão. E o que a sua religião, a sua escolha, ela não deveria e não deve interferir negativamente, melhor colocando, no rendimento do seu trabalho. Ela só tem que fazer você ficar melhor ainda, né? É o que a gente entende, né? Por todos o que a religião cristã, como é a nossa, ela diz. Mas fala para mim aí, pra gente aí, quais jogadores aí você já tem contato, para o pessoal saber aí, conhecer quais os jogadores que você tem acesso e como é que funciona? Então, o final... Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Falhou o final? Tá. Repete para mim o final. Eu não peguei. Para saber, para você falar com o povo que está nos ouvindo, né? Com quais jogadores você já teve algum trabalho, você já teve algum contato, ou você tem até hoje envolvendo Craques da Paz? Então. Você falou do Jorginho, foi um período que a gente trabalhou com atletas de Cristo, né? Aí, atletas de Cristo, Silas, João Leite, Baltazar, Alex Dias, né? Alex Ribeiro. Isso. Ele saiu e... então essa galera toda me parece que saiu, né? Não trabalha mais, que isso mudou um pouco a metodologia,
mas deve ter contato e tal. Mas esse foi o grupo da época que a gente trabalhou, e muitos outros, né? Aqui no Rio também. E aí eu saí em 2003, né? E aí, como eu te falei, trabalhei em vários setores, né? Como missionário também da Convenção Batista Carioca. Depois ingressei começamos com o CACS da Paz em 2015. Então, aqui nós temos vários jogadores que trabalham. Tem o pessoal da nossa liderança, né? Que é o presidente, é o Fabinho, que hoje é diretor executivo do Flamengo. Fabinho, aquele que foi do Cruzeiro, né? Santos, né? Internacional, não é isso? Aquele cabeça volante, né? Isso aí. Ele jogou aqui no Flamengo, no Fluminense. O último clube dele foi 2009 para 2010. Isso. E aí eu comecei um trabalho com ele desse tipo de discipulado, mentoria, mais ou menos tudo que eu falei. E hoje ele é o presidente. Aí tem o Duílio também, que jogou no Fluminense, faz parte com a gente aqui no nosso projeto. Cássio, que jogou no Vasco. O Joel, que hoje é preparador físico auxiliar do Jorginho, também participa com a gente. Tem um filho lá na nossa igreja, o Zagalinho, né, que é o filho do Zagalo. Marcão também do Fluminense tem estado com a gente lá várias vezes. E aí a gente tem os outros que são parceiros, né? Outros jogadores que vêm na nossa reunião ou participam dos nossos eventos aí, futebol beneficente que a gente tem no final do ano. Então aí o Flamengo tem uma galera aí, essa galera, Diego, Arão. Rodrigo Caio teve lá também, né? Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, o Bruno Henrique. Então e o Juan também. O Juan é um nosso parceiro mesmo, né? O Juan tá fechado com a gente também nessa parceria. Então aí o Fluminense hoje está o Nenê, né? Teve o Gum, o Márcio Araújo quando esteve aqui. Então são muitos, né? Botafogo aí o Gatito Fernandes, que também participa com a gente. Então tem vários atletas, né, do Vasco, do Flamengo, Botafogo, Fluminense. O Zé Roberto também já participou com a gente aqui e volta e meia a gente está se falando sobre possibilidade de fazer projetos, né? E nós estamos agora, amanhã, quarta-feira, nós vamos iniciar um projeto nosso aqui de ajudar alguns clubes pequenos aqui, mediante dessa problemática da pandemia, questão de salários que muitos não recebem. Nós vamos estar levando cestas básicas com fruta, legumes e material de limpeza, e nós vamos começar amanhã. Bacana. Com o América. Amanhã à tarde nós vamos estar levando lá essas cestas lá no América, no Estado da América. A gente vai divulgar aí, botar foto depois. O objetivo é a gente alcançar mais pessoas para doar, para a gente estar levando em outros clubes menores. E se o clube grande sentiu, né, tem sentido esse momento, imagina um pequeno, de arrecadação, funcionários. Agora vamos estar doando aos funcionários e alguns jogadores. Sim. Então, amanhã a gente começa lá no América com 30 famílias lá. O Ricardo, quando a gente pensa quando a gente pensa em jogador de futebol, acha que o jogador de futebol não tem problema. O jogador de futebol ganha bem, né? A gente vê que é uma parcela muito pequena que ganha esses milhões que a gente pensa, né? Mas já pensando nesses jogadores de ponta mesmo, nesses jogadores de rendimento maior, eles não tem problema. Claro que ele tem problema, né? Às vezes são jogadores que vêm de uma classe e de repente, no mês para o outro, ele está numa outra classe. E aí gera problema dele com ele mesmo e da família que espera que ele seja o provedor, né? Como isso tem funcionado, como você tem visto isso entre os jogadores? Isso foi um problema que sempre existiu ao longo da vida, né, do jogador, né? Tem alguns mitos aí que a gente precisa, aproveitando essa aí, né, esclarecer algumas pessoas. Muita gente não sabe, mas 90% dos jogadores de futebol recebem um salário mínimo. Acima de 90%, né, dentro dos outros 10%, é que nós temos, começa a saltar um pouco mais. Mas você tem, desses 10%,
somente 3% é que é chamado alto rendimento, que é o cara que recebe aí acima de 100 mil, 200 mil, 300 mil, e chamado alto rendimento, que num clube, tirando hoje o Palmeiras e o Flamengo, talvez mais um ou dois aí, mesmo nos clubes grandes, você tem aí, num grupo de 25, 30, você tem 10, 15 que ganham isso aí. Mas ali mesmo no grupo, no time grande, tem gente que ganha 5, 10, 15. Aí você vai dizer, poxa, mas 10, 15 mil já é um salário muito bom. É um salário muito bom para quem vai trabalhar, quem poderá trabalhar até 70 anos, né? Ou quem poderá trabalhar ter uma garantia de que vai receber isso durante muitos anos, né? O problema é que o futebol ele não te dá essa garantia, né? Porque são vários outros fatores que não é somente a questão da performance, como qualquer profissão. O cara que é bom advogado, bom médico, bom cozinheiro, bom qualquer outra profissão, ele sendo bom, ele já tem uma excelente possibilidade dele, um currículo, né? Ele já vai ter uma excelente possibilidade de mercado, de ascensão ao mercado. O jogador de futebol não, porque ele precisa ter tudo isso e ele precisa ter a parte física dele, né? Então, qualquer profissão, você com o pé machucado, até um motorista, se for o pé esquerdo, ele consegue acelerar e fazer tudo com o pé só, se ele for direito, destro, né, no caso. Mas o jogador não, se ele tiver com um problema físico, ele não consegue atuar. E se esse problema físico for 2, 3 meses, 6 meses, como já vários jogadores tiveram, em alguns momentos da carreira, o Dedé, por exemplo, é prejudicado, a carreira dele prejudicada por causa disso. E é um excelente jogador, que tem um bom currículo, mas pode comprometer a carreira dele no final. Ele poderia já ter tido uma independência financeira que talvez ele não tenha. Então, não é só isso. A outra coisa é que o jogador de alto rendimento, quando a pessoa fala, pô, o cara ganha 200 mil, ganha 500 mil, ganha 1 milhão, além de tudo isso que eu já falei, ele se paga. Então, um jogador que chega nesse nível, ele com certeza ele já se paga. Então, eu me lembro quando o Romário veio para o Fluminense lançou aquela camisa cor de abóbora, o Fluminense vendeu muito. O Neymar, quando o primeiro, segundo, terceiro mês, a camisa do Neymar praticamente pagou o salário dele na venda. E aí você vai para direito de cotas, né? Que aumenta. O cara que tem um ícone desse no time, a cota dele de vendagem para a TV é outra, né? A arrecadação de torcida é outra, né? Venda de camisa, venda de título de sócio-torcedor, cota de amistosos. Então, assim, esse jogador, ninguém é bobo. O que o Fluminense está fazendo um esforço tremendo de trazer o Fred, e mesmo não tendo dinheiro para pagar, por quê? Porque o Fred ele se paga, né? E ainda tem uma outra questão, que é o retorno técnico. Um cara de um nível desse, que você consegue trazer, você tem um retorno técnico e o retorno de, não só o financeiro, como o retorno também de campeonatos, né? Então você pode, um cara desse que de repente, mesmo que não consiga ter isso tudo, mas leva uma equipe dessa a um título, né? A uma conquista, a um excelente desempenho, vai atrair os patrocinadores, né? Então, uma equipe, quando começa a ir bem durante um tempo, os patrocinadores investem, porque ele está em exposição maior do que outros. Então, são muitas coisas que às vezes a pessoa fala, o tal ganha 500 mil, ganha 1 milhão, é muito dinheiro para fazer o que gosta, né? E tem todo mundo que está nos ouvindo aí joga pelada, né? Eu sempre fico dizendo, jogar bola é uma coisa, jogar futebol é outra. Porque jogar bola, você joga, você cansou, você para, né? Você vai, toda quinta-feira tem a nossa pelada, você paga lá o mês, mas se você não dizer na quinta-feira, você não vai. Ou se você vai lá jogar, mas se você quiser jogar uma partida, 2, 3, e quiser você sai, entendeu? O jogador de futebol não tem isso. A mãe morrendo, o time morrendo, ele com o pé doendo, ele sentindo dor, muitas vezes, tem que jogar e jogar bem. Ele tem que é obrigado a manter um nível técnico alto,
né? Não é igual a gente que vai jogar uma pelada, hoje eu não estou muito afim, não. Hoje joga aí, eu vou, aqui o cara reclama de mim, vamos marcar, desse negócio. Ali é só o máximo que vai, é um 2 ou 3 chatos no teu time que reclama. Lá não, lá você é cobrado do time inteiro, você é cobrado da diretoria inteira, você é cobrado do clube, você é cobrado da torcida, um estádio de 100 mil pessoas, 50 mil pessoas te cobrando. E a imprensa, que é... O teu time morreu, a tua mãe morreu, o teu filho está doente no hospital, não interessa, ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber o que você está passando. O torcedor quer saber que você tem que manter esse nível, que ele te obriga, né? O jogador é praticamente um produto, né? Ganha muito bem, mas o dinheiro traz problemas também, pode crer nisso. Ricardo, eu queria entender aí como que funciona o procedimento com o seu trabalho. Geralmente te indicam e você vai até o atleta, ou o atleta vai até você? Varia muito. Acontece, até porque eu estou citando esses nomes que você perguntou, mas a gente não trabalha só com os caras, né? A gente trabalha com também ajuda a meninos que estão desempregados, projetos de comunidade. A gente vai lá também, pode conversar às vezes no telefone. Tem parceiros também, psicólogos, que às vezes quando a gente vê que tem a questão de alguma patologia, a gente indica, chama, mas geralmente se aproxima, alguém traz um outro amigo, ou um próprio outro jogador, ou o pai, às vezes, que é muito novo, liga, ou às vezes o empresário, já aconteceu do empresário, porque essa é uma questão, né, que muitos empresários clubes não atentam, o ser humano, assim, o discurso secular, né, o vale é o físico, só que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então não é só o físico, essa alma, esse psique, essa mente precisa estar em sintonia com esse corpo, porque principalmente, como eu já falei, qualquer outra profissão, o cara tá mal, tá lá o advogado, o médico, mas vai atender, né? Pedreiro, o cara tá mal pra caramba, a mãe dele brigou com a esposa, não sei o quê, mas ele vai lá fazer a massa, tacar na parede, acabou, vai embora, acabou. O jogador de futebol, ele tem essa limitação, porque ele precisa traduzir essa mente, essa alma, essa mentalidade para o corpo, né? Ele precisa acertar aquela bola como ele sempre acerta, só que com a mente o problema, com dificuldade. Então, não é tão fácil, né, como a gente acha que é. Principalmente porque ali quem vai estar olhando o pedreiro jogar massa na parede que brigou com a esposa? Ninguém. Poucos vão ver que ele errou, entendeu? E se errou, ele conserta ali um ou outro auxiliar dele que fala, eu aqui. O atleta não, são 20 e tantas câmeras em cima dele, né? Vendo, ele não tem direito de labiar, de falar alguma coisa que seja contraditória, porque está filmando o que ele comenta, o que ele fala, o que ele pensa alto, né? E além de todo o estádio, ali, aquela pressão toda, é o treinador na beira do campo, é o cara gritando, é os outros amigos, é a torcida, entendeu? E é pressão em cima, como já disse. Então, precisa ter essa sinergia, esse controle, esse pensamento, porque senão ele não consegue atuar, ele não consegue desenvolver. E o jogador não adianta ele bem em um campeonato. Se ele não for, ele pode arrebentar nesse campeonato. O Flamengo agora vai parar, vai voltar. Quando voltar, eles têm que continuar da mesma forma que estão. Se um for mal, vai ser trocado. É simples assim. Não dá tempo de dar oportunidade. Não, vamos lá. Hoje o cara não está muito bem. Pô, esse pedreiro não está legal. Pô, a faxineira hoje não limpou tão bem, né? Mas também ela está com problema. Na próxima faxina ela melhora e tal. Não tem muito tempo para isso, né? Ele não tem essa oportunidade. E até porque existem outros vindo igual a ele, talvez melhor. Então, a troca é feita. Então, essa questão ela vem de vários lados. A gente indica, treinador, empresário. O empresário veio e viu que o investimento dele não estava surtindo efeito, porque ele detectou que o problema do cara não era só físico, entendeu? O menino era bom, muito bom, tecnicamente, botava a bola na cabeça, fazia embaixadinha, só que ele não conseguia traduzir isso, porque a vida dele fora de campo estava
destruindo o que ele tentaria fazer dentro de campo. Entendeu? São vários jogadores assim, né? Que acabaram encurtando a sua carreira, né? Por conta de não ter a consciência, não ter o equilíbrio emocional. E vários jogadores encurtaram a sua carreira e desperdiçaram, vamos dizer assim, por que a gente observava de rendimento que podia ter. Então é o seguinte, muitos atletas eles não prosseguem na carreira porque às vezes não tem um apoio, uma consistência na questão da psique, né, um equilíbrio. E aí muitos atletas que têm grandes rendimentos, eu não vou citar nomes aqui para não ficar chato, mas muitos atletas muito conhecidos até, alguns a gente cita que até hoje poderiam estar jogando em times grandes e tal, eles não conseguem dar prosseguimento na carreira por conta de falta de preparo, falta de auxílio, de uma orientação, porque como qualquer profissão, a gente tem que estar preparado para a fase boa e para a fase ruim, né? Para os momentos de seca e os momentos de fartura, né? Então, mas nem... Como o Erasmo disse no início do nosso bate-papo aqui, de um dia para o outro, às vezes um atleta, mesmo sendo esses 10%, mas às vezes um atleta vai lá e de um dia para o outro ele acorda recebendo valores que ele jamais imaginava receber, como uma outra profissão que de repente não fosse o futebol, né? De um dia para o outro. E aí ele fica assustado com aquela volúpia de valores, e aí quando as coisas não dão muito certo, na carreira, como em qualquer profissão também, tem um momento que às vezes não dá muito certo, ele começa a cair, começa a desviar para vícios e para uma série de coisas, e o futebol, que era alto rendimento do atleta, acaba caindo, né, a produção dele, como você já até comentou aqui também com a gente. A gente, Ricardo, como o Erasmo vinha falando, né, com certeza é papo para várias e várias outras conversas, porque com certeza você tem muitas experiência para contar para a gente, para todo mundo que está nos ouvindo aqui também, muita coisa para partilhar, mas infelizmente o nosso tempo é curto, tão curto que da outra vez aí até interrompeu para começar essa outra sala, né? Fabinho, pode ir. Então eu vou fazer com você, Ricardo, uma assistência. O que é assistência? Eu vou te dar o passe, deixar na cara do gol, você só completa o que a gente for falar, como você entender melhor. É uma assistência que eu vou te dar, e você como craque, você jogava de que posição na América, Ricardo? Esqueci de perguntar. Volante, né? Volante, mas o volante que chegava na área? Estilo Dunga, né, Ricardo? Na minha época não tinha... Eu peguei a época que era um volante só, né? Primeiro volante, segundo volante. Isso. Eu peguei... Na minha época era um volante só, era um volante... Era o camisa 5, né? Era o camisa 5 mesmo, né? Mas vou te dar a oportunidade de fazer Agora a gente falou de futebol, o teu estilo era mais estilo Dunga ou era estilo Falcão, que jogava mais... Andrade? Nem Dunga, nem Falcão, mais ou menos ali no... Eu sempre tive a usar as duas pernas e tal, mas era pegação forte, né? Mas não era... Conseguia jogar, eu gostava muito de lançar, entendeu? Então parecia um pouco aquele... Inclusive jogamos juntos, começamos juntos e tal. No futsal, o Fabinho, o primeiro Fabinho que jogou em 95, daquele gol cruzador do Fluminense, do Flamengo, do Fluminense, gol de Renato do Barriga. Isso. Então aquele Fabinho ali a gente tinha mais ou menos, parecia um pouco. Beleza, então eu vou te dar a oportunidade de fazer uns golzinhos aí. Não sei se você fez muito na carreira, vou te dar uma assistência e você guarda. Eu, na pelada, sou atacante. Aí é maravilha, né? Pelada é outro papo. Então é o seguinte, olha só, Ricardo. Minha referência é você. Física tem muitas pessoas, mas assim, de ícone mesmo, de tudo é Jesus, né? Bom, eu vou, para não ficar tão... Eu tenho Paulo e tenho Davi na Bíblia, né? Um lugar especial para mim é? Minha casa. O estádio que mais gostei de ter ido foi?
Maracanã, com certeza. Imbatível esse, né, rapaz? O jogo mais marcante foi... Jogando foi o Botafogo e América, que eu uso muito essa experiência, que a gente tinha que ganhar por 2 gols de diferença para ser campeão, ganhamos de 1. E nós ganhamos o jogo, mas não levamos o campeonato. Isso foi que ano? E aí nós ganhamos o jogo, mas não levamos o campeonato porque tínhamos que ganhar por 2 gols de diferença no final. Ganhamos só de 1. Em que ano esse aí, Ricardo? O jogo... Oi? Foi em que ano? Foi 88. 88. É, 1988. E vendo pra mim Vasco, Flamengo e Santos. Aquele jogo do 5x4, né? Jogão, né? Jogão. O meu prato preferido é? São vários, cara. Pão de boca aí. Mas botar aí salpicão. Botar um simples aí. Sim. Um bom arroz com feijão, um salpicão. O meu hobby é? Oi? O meu hobby é? Jogar futebol. Ver filme também. Ah, isso é bom. O segundo esporte preferido é? O esporte? Esporte? É, o segundo esporte. O segundo esporte? Eu sou ruim, cara, é tudo igual, eu não tenho muita... Mas vou botar aí corrida, atletismo. Atletismo. Um parça na profissão, um cara que é teu amigão aí na profissão. Fabinho. Isso, Fabinho Soldado, né? O meu sonho é? Repete. O meu sonho é? Poder alcançar muitas vidas através do trabalho missionário, trabalho envolvendo o futebol. Me tira do sério? Poucas coisas me tiram do sério, mas Deixa eu ver aí. Mentira, talvez. Falsidade, né? Me deixa feliz? A verdade. Todos os clubes deveriam entender que o jogador de futebol não é só a parte física e ele tem uma parte espiritual ou emocional que precisa ser observada. Outra última pergunta. Vou indicar essa resenha para quem você vai indicar que a gente vai entrevistar agora? Tem muita gente até que gostaria, não sei se eles conseguem, mas vou falar por indicar o Joel, preparador físico do Jorginho, que é parceiro nosso. Legal. Bacana. Pô, ótimo. Foi ótimo, Ricardo, esse tempo contigo aí. Como o Erasmo falou, né? Deveria a gente ter a oportunidade de resenhar por muita coisa. Tinha muita coisa para perguntar. Muita curiosidade nossa, querendo aprender e ter conhecimento. E com certeza você teria de experiência, de conhecimento para passar para a gente também. Sobre muita coisa legal, mas... A gente vai ter que, dessa vez, né, Erasmo, dar uma interrompida aqui, para, quem sabe, num próximo dia, bater mais papo, né, Erasmo? É verdade, Ou então, de repente, quando tudo voltar ao normal, a gente, de repente, dá uma ida no crack da página, né, de repente, marcar um outro dia para uma resenha com o Fabinho junto, com o Duílio, né, para um bate-papo bacana com essa galera toda aí, né? Ficaria legal, né? Seria muito bom. Então é isso aí, Ricardo. Eu te agradeço. Pedir que você depois converse com o Erasmo aí, né? Conversar com o Joelton primeiro, né? Para ver se ele pode.
né? Você pode nos atender, é claro. Depois, dando tudo certo, passa para o Erasmo contato, passa para o Erasmo contato dele ou de qualquer outra pessoa, se não der ele, e aí depois a gente marca uma resenha. Quando essa estiver pronta, a gente envia para você dar uma olhada também. Valeu? Se a galera quiser saber mais do Craques da Paz, já está na nossa página, no site, página no Facebook, Craques da Paz, e site também. Tá bom, Ricardo, muito obrigado, cara. Obrigado pelo tempo que você dedicou pra gente, né? E outras resenhas virão pra gente conhecer melhor o jogador de futebol, conhecer melhor o seu trabalho. Muito obrigado, querido. Tá bom? Valeu, Robinho. Valeu. Valeu, cara. Goleiros na rede, esporte paixão, com informação.